Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira fase de aulas remotas. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e hoje nós vamos abordar o assunto que é sistema esquelético, ou seja, o sistema composto pelos ossos do nosso corpo. Então, vamos iniciar nossa aula. A primeira coisa que nós precisamos saber é que os nossos ossos, eles são formados por células que estão envolvidas por um material intercelular, ou seja, por um material que fica entre as células. Então, vejamos como seria isso. Aqui nós temos a estrutura do nosso osso. Em detalhes, a imagem vai afunilando, afunilando, até detalhar aqui, ó, as células dos ossos. Ao redor das células dos nossos ossos, vocês verão esse material que eu chamo de material intercelular, ou seja, o material que fica entre as células. O material intercelular, ele é formado por sais minerais, como o cálcio e o fósforo, e também por uma proteína chamada de colágeno. Então, nossos ossos, eles são formados por células e material intercelular. No material intercelular, nós encontramos sais minerais como cálcio e proteínas como colágeno, certo? Então, dessas estruturas é que o nosso osso é composto. Esses sais minerais, especialmente os sais de cálcio, eles são extremamente importantes para fazer com que os nossos ossos sejam resistentes. Então, nossos ossos são extremamente duros, resistentes, rígidos, graças à presença de sais minerais. Uma forma de observar isso é realizando um experimento, pegando um osso de algum animal que você tenha consumido, por exemplo, de uma galinha, colocando dentro do vinagre por algum tempo, tipo uns 2 dias, e aí em seguida observando, retirando esse osso do vinagre. Ao retirar o osso do vinagre, vocês observarão que esse osso ele vai estar extremamente mole, com um aspecto de borracha. Por que isso acontece? Porque ao colocar o osso dentro do vinagre, deixar ele repousar lá por algum tempo, o vinagre ele vai sugar os sais minerais, especialmente os sais de cálcio, fazendo então com que esse osso ele fique mole, ele não seja rígido. Então, esse experimento demonstra que os sais minerais eles são importantes para manter a rigidez dos nossos ossos. E é por esse motivo que vocês devem fazer o consumo de sais minerais, como fósforo e cálcio, para garantir que seus ossos sejam resistentes e evitando, então, possíveis quebras de seus ossos. Certo, pessoal? Vamos entender agora quais são as funções dos nossos ossos. Eu trouxe 2 funções para vocês. A primeira delas é que os nossos ossos eles são responsáveis pela sustentação do nosso corpo. Seguiria o mesmo princípio de um fantoche. Então, o que nós temos aqui? O fantoche, supondo que é o tecido, seriam os nossos músculos. E a mama, ó, que segura esse tecido, seriam os nossos ossos. Se a mão sai desse fantoche, esse tecido, que seriam os músculos, acaba caindo. Então, do mesmo modo, acontece com o nosso organismo. Os ossos, ou seja, o sistema esquelético, é quem segura os músculos do nosso corpo, sustentando então o nosso corpo. Caso não tivesse sistema esquelético, nosso corpo não se sustentaria. Outra função bem importante dos nossos ossos é realizar a proteção de estruturas de órgãos internos. E são órgãos extremamente importantes, como, por exemplo, os ossos estão envolvidos, especialmente os ossos da costela, na proteção de estruturas como o pulmão e o coração. Então, as costelas, os ossos das costelas funcionam como uma verdadeira armadura protegendo o pulmão e o coração. Além disso, os ossos do crânio realizam a proteção da central do nosso sistema nervoso, que é o nosso encéfalo. Além de proteger o encéfalo, os ossos também produzem um cordão nervoso que sai do encéfalo, que nós já estudamos na aula passada, que é a medula espinhal ou medula espinal. Então, os ossos eles são responsáveis pela proteção de órgãos internos. Vamos entender agora o que são articulações. Articulações ou juntas
são o local onde dois ou mais ossos se unem. Então, sempre que eu encontro dois ou mais ossos unidos em um local, eu vou chamar aquele local de articulação ou junta. Por exemplo, aqui seria uma articulação encontrada no nosso quadril. Nós temos o quadril e aqui a nossa perna. Observem que esse osso do quadril está unido ao osso da perna. Então, isso aqui seria uma articulação. Outro exemplo de articulação é o nosso cotovelo. Então, aqui nós encontramos o nosso osso do braço e o osso do antebraço. Eles estão unidos nessa região, então essa região de união de ossos é uma articulação ou junta. As articulações, elas podem ser de alguns tipos. Por exemplo, ela pode ser chamada de articulação fixa se aqueles ossos não se movem naquela articulação. Por exemplo, os ossos que compõem o crânio. O nosso crânio ele é composto de vários ossos, como vocês podem ver aqui através da marcação em linha. Então, a união desses ossos é uma articulação. E essa articulação, ela é fixa. Por quê? Porque ela não se move. Então, por esse motivo, seu crânio, os ossos continuam no mesmo lugarzinho do seu crânio sem se movimentar. Já eu digo que uma articulação é móvel quando aqueles ossos eles conseguem se movimentar naquele local. Exemplo de articulação móvel, a do cotovelo, você consegue mover os ossos que estão nessa articulação do cotovelo. A do quadril, onde está a sua perna, você também consegue locomover. A do joelho, você também consegue locomover essa patela que o povo costuma chamar de bolacha do joelho, ela também tem capacidade de se locomover. Então, sempre que eu tenho ossos unidos, eu chamo de articulação. Ela pode ser fixa, se não tem movimento, e ela pode ser móvel, se apresentar movimento. Como é que os ossos estão unidos? Eu falei para vocês que o local onde um osso está unido a outro é chamado de articulação. Só que como é que esses ossos eles permanecem ligados? Nas articulações, os ossos eles vão estar ligados um ao outro por meio de uma estrutura chamada de ligamento. O ligamento é um tecido conjuntivo que liga um osso ao outro. Então, vocês podem observar aqui na imagem, esse osso está ligado a esse outro osso através de um tecido chamado de ligamento. Então, o ligamento é um tecido que liga um osso ao outro. Uma coisa interessante é que os ossos eles estão unidos, certo? Nas articulações. E como é que a gente faz, então, para evitar o desgaste dos ossos na região onde eles estão ligados? Imagine que se um osso está unido ao outro, ele se movimenta um sobre o outro. E caso não existisse uma proteção entre eles iam acabar se desgastando, se corroendo com o tempo. Então, nas articulações, que é o local onde um osso está unido ao outro, existe um tecido de proteção chamado de cartilagem. A cartilagem, ela funciona como uma espécie de almofada, fazendo com que os ossos possam deslizar um sobre o outro sem se desgastar, porque existe essa proteção. Então, vamos observar aqui na imagem. Então, aqui nós temos uma articulação, é um osso unido a outro osso. Vejam que entre esses ossos existe um tecido chamado de cartilagem, que é uma espécie de almofada que faz com que um osso possa se movimentar sobre o outro, deslizar sobre o outro, sem se desgastar, protegendo, então, esses ossos. Em locais onde existe um movimento muito maior, como, por exemplo, nos ombros, nos joelhos e no quadril, aí existe uma bolsa com líquido chamada de líquido sinovial. Essa bolsa, ela serve para absorver o choque em virtude do movimento desses ossos. Então, ela também funciona como uma proteção além da cartilagem. Então, essa bolsa com líquido é chamada de bolsa sinovial. Ela é encontrada em locais onde os ossos
tem muita movimentação em articulações onde existe uma grande movimentação, como no ombro, joelhos e quadril. Então, vamos observar aqui a imagem. Observe que aqui é uma articulação porque eu tenho um osso unido ao outro. Nessa articulação, existe um tecido de proteção que é chamado de cartilagem. Mas, além disso, existe uma bolsa com líquido chamada de bolsa sinovial. Nessa bolsa sinovial, eu encontro um líquido chamado de líquido sinovial, que tem a função de absorver os choques originados do movimento desses ossos nesse local, certo? Então, essa seria a função da bolsa sinovial. Agora, vamos entender qual seria a visão geral do nosso esqueleto. O esqueleto ele pode ser dividido em três partes. A parte da cabeça, a parte do tronco, que está bem aqui no meio, e a parte dos membros. Os braços seriam os membros superiores e as pernas os membros inferiores. Então, o esqueleto é dividido em três partes. Agora, vamos observar diretamente no esqueleto. A cabeça, o tronco e os membros superiores, que são os braços, e inferiores, que são as pernas. Na cabeça, nós vamos encontrar os ossos que formam o crânio. O crânio é composto por ossos que funcionam como um verdadeiro capacete de proteção para o nosso encéfalo, que é o nosso sistema, o nosso órgão responsável pelo sistema nervoso central. Então, aqui, ó, vocês conseguem observar em diferentes colorações ossos que formam o crânio. Então, cada cor dessa representa um osso que forma o nosso crânio. Então, tem o nome de todos esses ossos e, obviamente, vocês não precisam decorar, porém precisam saber alguns ossos que são mais comuns, como, por exemplo, a mandíbula, que está aqui, ó, no nossa arcada dentária inferior, e o osso maxilar, que forma essa arcada dentária superior, certo? Então, os ossos da cabeça são os ossos que formam o nosso crânio e funcionam como uma proteção para o nosso encéfalo. Já o nosso tronco, que é a outra parte do nosso esqueleto, é formado pelas estruturas da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é uma estrutura formada por ossos que são chamados de vértebras. Aqui vocês conseguem observar a coluna vertebral. Na coluna vertebral, nós podemos encontrar 33 ossos, 33 vértebras. As vértebras são ossos que vão realizar a proteção da medula espinhal ou da medula espinal, que é aquele cordão nervoso que parte do nosso cérebro, trazendo as informações. As vértebras, elas são formadas, elas são protegidas, entre elas, por um tecido, que é a cartilagem, como eu falei anteriormente. Só que a cartilagem que está entre as vértebras é chamada de disco intervertebral. Então, a proteção que existe entre esses ossos, que são as vértebras, é uma cartilagem chamada de disco intervertebral. O tronco também é formado por ossos que vão formar a caixa torácica, que é essa estrutura que vocês conseguem ver aqui na imagem. A caixa torácica ela é formada por 12 pares de costelas, certo? E elas vão ser responsáveis especialmente pela proteção do coração e pela proteção dos pulmões, que são estruturas bastante importantes no nosso corpo. Então, o tronco ele é formado além da coluna vertebral, pela caixa torácica, que é nada mais, nada menos do que 12 pares de costelas presentes no nosso tronco. Agora que nós estudamos o sistema esquelético, vamos observar alguns problemas ósseos e os termos que são usados para designar esse problema. Então, o primeiro problema ósseo que eu trouxe aí é um problema chamado de fratura. A fratura nada mais é do que a quebra dos ossos. É possível observar essa quebra através de um exame, que é o raio-x, né? Nesse raio-x vocês conseguem visualizar
os ossos, a estrutura dos ossos. Aqui, ó, nitidamente a gente vê que essa pessoa, ela quebrou, ela fraturou esse osso que forma o braço dela. Normalmente, os médicos resolvem uma fratura imobilizando aquele local fraturado com gesso. Isso acontece porque os ossos, eles têm capacidade de regeneração. Então, as células do osso, elas conseguem se multiplicar e se regenerar, então resolvendo então aquela quebra que existia entre os ossos e formando tipo uma espécie de emenda entre esses dois ossos, evitando então a quebra deles. Então, para resolver o problema da fratura, os médicos costumam imobilizar com gesso, porque assim as células do osso elas vão se regenerar na posição quebrada, restaurando então o osso. Outro problema ósseo é o que é chamado de entorse. O entorse, ele é o rompimento ou estiramento dos ligamentos, ou seja, daquele tecido que liga um osso ao outro. Então, em um momento, é muito comum esse tipo de problema acontecer em partidas de futebol, por exemplo, e aí nesse momento o que vai acontecer? Vai acontecer ou o rompimento ou o estiramento do ligamento, que são os tecidos que ligam um osso ao outro. Quando isso acontece, esse problema é chamado de entorse. Já a luxação é um problema que costuma ocorrer em situações de alto impacto. Em uma situação de alto impacto, o osso ele pode se desencaixar do outro no local onde eles estavam ligados, ou seja, na articulação. Então, se ele se desencaixa do outro osso, eu digo que aconteceu uma luxação. A imagem mostra uma luxação que aconteceu no ombro. Então, observe que numa situação normal, o osso do braço está ligado ao ombro normalmente, está encaixado normalmente. Se acontecer a luxação, significa que esse osso ele saiu da posição normal. Ele se desencaixou do outro osso. Então, vejam que esse desencaixe aconteceu para frente. Então, o osso ele se desencaixou, se posicionando para frente. Outra forma de luxação no ombro seria também o osso ele ter se desencaixado do outro, só que dessa vez se posicionando para trás. Se um osso se desencaixa do outro, então aconteceu um problema chamado de luxação. Então, com isso, eu finalizo o conteúdo de sistema esquelético e aí vocês poderão ver informações sobre o conteúdo no plano de estudo que eu estou enviando, assim como os horários e dias em que eu estou disponível para a retirada de dúvidas. Não deixem de fazer a atividade, de ler o conteúdo e de me enviá-la, pois ela é muito importante tanto para a aprendizagem de vocês, como também para a formação da nota de vocês durante essas aulas remotas. Então, estudem, me consultem para a retirada de dúvidas e entrega da atividade. Um abração e até a próxima aula.